Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo minha tela, tá tudo certo. Tem um problema só, eu não vou conseguir ver as dúvidas de vocês. Né? Se vocês Tá bom, alguém escreverem. fala. Alguém fala, tá bom. Então, beleza. Então, boa tarde aí, pessoal. O que eu quero trazer aqui, antes de começar a nossa segunda aula, é só uma introduçãozinha que eu queria ter feito semana passada, mas eu fui pego desprevenido. Então, a primeira coisa, só uma conversa rápida aqui. Então, aqui, pessoal, é um estudo que vocês podem encontrar completo nesse link aqui. E são as melhores técnicas de estudo para provas. Né? Então, o estudo não é específico para vestibular, mas serve para vestibular. E eu quero destacar aqui para vocês que... Peraí, pessoal, deixa eu fazer uma coisa antes de... Como é que... Só para ter certeza que ele está gravando, senão... Aqui ele está na tela, tá bom? Acho que vai dar certo. Tem mais gente entrando. Pronto. Então, bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, aqui são algumas técnicas de estudo. E aqui em cima a gente tem as mais eficientes. E aqui eu quero destacar para vocês. Então, quando a gente vai estudando para o vestibular, a maneira mais eficiente é fazer testes práticos, né? Então, pegar exercício, fazer questões de vestibulares anteriores e a prática distribuída. O que é a prática distribuída? Você vê, não estudar tudo de véspera. Então, eu quero que vocês imaginem um vestibular como uma maratona. Né? Vocês vão correr uma maratona no final do ano e esse ano vocês vão estar se preparando, né? Então, todos os dias vocês vão estar correndo um pouquinho. E essa é a ideia da prática distribuída. Então, vocês vão estudar química uma vez por semana e a ideia é que a gente sempre esteja revendo conceitos. Né? Então, vocês viram semana passada, semana a gente vai rever, daqui a um mês a gente revê de novo. Isso aqui é a prática distribuída. Agora, estratégias com médio desempenho, elaboração de perguntas, né, para si mesmo e a resposta às perguntas. Então, tipo, o que é a massa de um elemento? Como calcula a massa de um elemento? E aí vocês vêm e explicam. É um método que funciona bem também, né? Não tão bem quanto fazer exercício, mas funciona bem. Uma outra estratégia interessante é estudo intercalado. Então, é estudar física, português, biologia, depois voltar física ou química. Então, intercalando, o seu cérebro vai desligando, ligando, né, matérias diferentes. Isso, junto com a prática distribuída e com os outros métodos, acaba sendo eficiente. Depois, pessoal, eu quero destacar aqui estratégias que não são tão eficientes e que às vezes a gente passa muito tempo fazendo. Então, por exemplo, fazer resumo de matéria, grifar, as associações mnemônicas, né, que no cursinho a gente vai usar muito, ajuda, mas não é o que é mais efetivo. Depois, a associação de imagem com texto, releitura, todas essas aqui são efetivas, mas nem tanto quanto as outras. O principal, pessoal, é isso. Vocês precisam fazer exercício. Então, façam simulados, façam os exercícios que os professores vão passando, e é isso. Se não, outra dica que eu queria passar para vocês são alguns aplicativos que ajudam nos estudos. Então, esse aqui chama Floresta, esse aqui da direita, e é um aplicativo de organização do tempo. A ideia é que você fala, olha, eu vou estudar 8 horas por dia. Peraí, tem mais gente chegando. Então, beleza, vou estudar 8 horas por dia, enfim, vou estudar agora 1 hora de química. Então, você baixa no seu celular e ele vai bloquear todas as distrações. Então, tipo, Messenger, WhatsApp, a gente entrando. Para o pessoal que está chegando aí, eu estou fazendo uma introdução, né, sobre alguns métodos, falamos sobre alguns métodos de estudo e agora estamos alguns aplicativos que podem ajudar nos estudos. Então, esse Floresta aqui é isso, ele bloqueia seu celular pelo tempo que você fala, tipo 1 hora, e aí você vai montando uma floresta, assim, cada tempo que você consegue, você ganha uma arvorezinha, é um tipo de recompensa, e é muito eficiente quando você quer focar. Então você fala, eu vou estudar por 1 hora sem parar, e é isso. E você pode criar sei lá, você fala, hoje eu vou estudar 4 horas ou 6 horas, e aí você consegue acompanhar se você está cumprindo ou não.
Um outro pessoal aqui... Professor, Oi, professor, posso falar uma coisa? fala. Então, quem tem Samsung, o próprio Samsung disponibiliza essa função. Tem a função de trabalho e a função de estudo. Que Então, legal. se vocês não tiverem memória, pode usar o próprio celular mesmo. Legal. Isso eu não sabia. E como é que faz pra ter acesso a isso? Em Então, configuração? vocês têm que ir em configurações, daí você vai até o final e depois bem-estar digital e controles parentais. Aí lá embaixo vai estar escrito foco de estudo, tempo de trabalho, tempo para mim. Então, quem tiver Samsung é é um bom jeito. Eu uso Boa. bastante. Boa dica, Bia. Professor, é E... Oi. floresta mesmo o nome? Chama floresta. Não é floresta? Porque, na verdade, aqui... Será que só tem aqui? Tem um aqui no Brasil que eu conheço como planti, plantê, alguma Ah, coisa pode assim. ser. Porque aqui chama Não floresta, é, não é mas em floresta. francês, na verdade. Aí eu acho que eu procurei em português e achei como floresta, mas Aqui não está sei. falando que é forest, não sei se está certo. Tá. Mantenha o foco. É Não isso, é sei isso se é mesmo. esse. É isso mesmo. Ah, então tá bom. Então, forest. E aqui, pessoal, na verdade, eu coloquei esse aplicativo, mas não é tanto aplicativo a ideia. O que eu queria falar com vocês é mais sobre mapas mentais. Esse é um aplicativo que te ajuda a fazer mapas mentais, mas, tipo, não precisa de aplicativo, dá pra fazer na mão. E a ideia é que, assim, você coloca a ideia central, então vamos dizer, da minha aula aqui, massa molar. E você faz um quadradinho, né? Vamos dizer esse quadradinho do meio, esse círculo, no caso, né, do meio, você coloca massa molar. E aí você vai ligando coisas relacionadas. Então, tipo, a massa de átomo, massa de elemento. Isso ajuda vocês a memorizarem e entender a aula. Tipo, como se fosse um resumo visual de cada uma das aulas. Isso é uma coisa que funciona bem. Então, se vocês quiserem testar, mapa mental. E se vocês tiverem dúvida também, a gente pode ir conversando. A outra coisa que eu ia trazer para vocês é onde procurar informações de curso. O Guia do Estudante, pessoal, tem uma página super legal, acho que a maior parte de vocês conhecem. E lá vocês conseguem ver as profissões, então o que faz, qual é o mercado de trabalho, quais são as melhores universidades e profissões semelhantes. Então é bem interessante para vocês que estão nessa fase aí de escolher a carreira de vocês. E se não, a USP tem um site também, que chama Jupyter Web, onde vocês podem ver toda a grade do curso. Eu não coloquei aqui porque é muito específico da USP, né? Mas às vezes vocês têm dúvidas de, sei lá, você quer fazer cinema, aí você entra lá no Jupyter Web e você consegue ver, tá bom, cinema eu vou aprender história do cinema, eu vou aprender técnicas de filmagem e por aí vai. Então você consegue ter um detalhamento maior do curso e, né, acho que é importante para vocês que estão aí escolhendo. E outra coisa que eu quero trazer para vocês é o efeito Dunning-Kruger. Não sei se alguém já conhece esse efeito. Acho que não, ninguém tá falando nada. Então a ideia aqui, pessoal, é a seguinte. Professor, também tem o Guia de Profissões da Unesp. Eles Boa. distribuem uma apostila física e a apostila virtual. E também tem um canal. Boa, ótimo. Aí, pessoal, então, guia de estudante, guia de profissões da Unesp, é isso? Isso. Isso, beleza. Vou mandar Mais um. Esse aí eu não conhecia, legal. E aqui, pessoal, porque eu quero trazer uma discussão com vocês que é sobre o efeito Dunning-Kruger. E a ideia é o seguinte, aqui no eixo X a gente tem a coroa do conhecimento, né? E aqui a confiança que a gente tem sobre o que a gente sabe. Então, começa, vamos dizer assim, primeira vez que vocês estão tendo contato com química. Então aqui vocês não sabem porra nenhuma, então aqui no comecinho. Conforme vocês aprendem um pouquinho, vocês ficam super confiantes, né? Não tô falando vocês, mas a gente, né, como ser humano. Então a gente fica super confiante, fala, entendi tudo, eu sei tudo da matéria. Aí conforme a gente continua estudando, a gente começa a perceber que não é bem assim. Tem mais coisa da matéria do que eu pensava. Aí você continua estudando mais, você chega na parte de, putz, nunca vou entender, preciso
preciso me informar mais, até que chega no Vale do Desespero. Vale do Desespero você tá assim, nossa, é impossível, muito, muito difícil, muito complexo. E a partir desse Vale do Desespero, conforme você vai crescendo conhecimento, as coisas vão começando a fazer mais sentido, e aí chega num nível que você fala assim, olha, é mais complicado do que parece, mas você já tem uma confiança maior, porque você tem um entendimento maior do assunto. E então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, vocês têm que se preocupar se vocês estiverem aqui. Eu acho que, assim, a maior parte de vocês vai ter a sensação que vocês estão aqui, né? Então vocês falam assim, putz, não tô entendendo nada da matéria, é muito difícil, muito complicado. Só que a boa notícia é que se vocês chegam nesse estágio, vocês já têm um certo conhecimento da matéria. E vocês têm um conhecimento já para entender que é difícil, que é complicado. Né, pelo menos vocês foram, por exemplo, atrás dos exercícios e fazendo exercícios vocês viram que era mais complicado, né? Eu acho que um exemplo é assim, vocês assistiram minha aula semana passada, ou a aula de outro professor, você falou, putz, entendi tudo, né? Tô manjando a matéria. Vocês foram para os exercícios e caíram para cá, tipo, putz, né? Muito mais complicado. Mas, enfim, quero dizer, se vocês estiverem aqui, não desanimem, né? Então vocês estão tão perto aqui né, da parte que começa a melhorar. E se vocês acham que vocês estão entendendo tudo, talvez é para se preocupar, porque ou vocês estão aqui, ou vocês estão de fato aqui. E em qual da gente está é sempre difícil de saber. É tão difícil, pessoal, que aqui eu trouxe um exemplo. Essa aqui é uma obra Et Homme, e ela foi restaurada na Itália. E a restauradora transformou isso aqui nisso. Então, o que faz a restauradora ter feito isso, né? É porque ela estava aqui. Ela tinha um pouco de conhecimento de restauro, achava que era a pica das galáxias, achava que era fodona, e foi fazer, e o resultado foi esse, né? E talvez se você apertar pra ela nem perceba, né? Ela vai continuar achando que isso aqui foi um restauro perfeito. E a gente faz isso muito, na verdade, né? A gente faz isso quase o tempo todo na nossa vida. Tem um experimento que perguntava para as pessoas o seguinte, olha, você entende o funcionamento de uma bicicleta? A maior parte das pessoas falava sim, entendo. Então tá bom, então desenha uma bike para mim. Onde fica o pedal, onde fica a corrente, e aí quase ninguém sabia. Então, enfim, é um pouco isso, né? Tem diferença entre a familiaridade, no caso da bicicleta, né? A gente é familiar com a bike, mas não quer dizer que a gente entenda. Mas a gente entende, a gente acha que a gente entende, né? E isso é um fenômeno que acontece muito, né? De quem sabe pouco achar que sabe tudo. Mas enfim, só para dizer aí para vocês que não desistam, é normal se desesperar, mas quer dizer que vocês estão no caminho do conhecimento. A partir de um momento melhora. E já que a gente está falando disso, vamos fazer o nosso exercício. Então, esse foi o primeiro exercício, o segundo exercício da lição que eu passei. E ele trouxe uma lógica contrária à lógica que eu dei na aula, né? Na minha aula eu falava a abundância de cada um dos elementos e pedia para calcular a massa atômica. Aqui ele dá a massa atômica e pede a abundância. Então, quem fez o exercício, pessoal, eu queria que vocês respondessem qual que é a resposta certa. Então, eu vou passar um link para vocês. Acho que é esse aqui. E aí lá vocês conseguem responder de forma anônima. Ah, bom. Eu devia ter colocado uma opção... Não sei. Como é que eu mando mensagem para vocês aqui? Aproveito para ler as conversas também. Viu, acho que é isso, acho que a gente sente que a gente tá no Vale do Desespero, mas as coisas começam a melhorar depois. E o principal é sempre a progressão, né? É sempre vocês estarem sabendo mais. Porque essa é uma fase muito angustiante dela, né? Porque tudo é para passar no vestibular no final do ano, mas é importante vocês terem em mente que vocês têm todo o potencial de passar e
Então, beleza, já tá tendo algumas respostas aqui. Respondam lá. É anônimo, então não tenha vergonha. Será que eu consigo acrescentar uma pergunta do tipo, não, uma resposta não sei? Ia ser bom. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Quem não sabe, coloca A. Só pra gente saber quantos não conseguiram resolver. Você pode voltar na pergunta? Posso. Isso, desculpa, pessoal. É verdade que sem a pergunta vocês não vão... É difícil, eu acho que eu vou de uma segunda tela pra... A gente vai se adaptando, pessoal. Acho que eu vou colocar uma segunda tela da próxima vez, semana que vem. Acho que tem como dividir a tela, professor. Mas aí vocês não vêm dividida? Eu acho que sim. Você não está apresentando o seu... Ah, tá certo. Então, peraí. Aí, boa. Estão vendo as duas telas, né? Sim. Tá bom. Só que se eu fizer isso... Ah, não vai dar porque eu coloquei uma animação nesse slide. Se eu colocar sem a... tá na apresentação, vocês vão ver a resposta. Ah, vou deixar um tempinho aí, alguns segundos, vocês vão respondendo. Não vai dar tempo de vocês fazerem, mas assim, quem já fez, depois vocês tentam fazer aí. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver quantas respostas a gente já tem. Beleza, então a gente tem... a maior parte não sabe, 6 pessoas não sabem, 2 colocaram D e 1 colocou a C. Tá bom. Então, estamos aí entre a D e a C. Como é que resolve, pessoal? Então, alguém que conseguiu resolver, quer explicar aqui? Eu lembro que alguns de vocês falaram comigo por WhatsApp e teve gente que conseguiu resolver. A resposta correta, na verdade, pessoal, é aí. Não sei se alguém conseguiu chegar nela. Alguém que chegou aí que quiser explicar como é que fez? É regra de 3, não é? Isso, é uma regra de 3. Na verdade é o seguinte, pessoal. Mais ou menos. É um pouco mais complicado que uma regra de 3. Na verdade, são 2 equações. Né? Então, vocês lembram da equação que eu tinha falado para vocês anteriormente? De quando a gente calcula a massa de um elemento, aqui do elemento cloro, a gente calcula com uma média ponderada da massa dos isótopos, né? De acordo com a abundância. Então, a gente monta aquela equação, né? Que é o valor da massa de um isótopo 35, vezes a abundância dele, mais os 37 vezes a abundância, e por aí vai. Então, aqui vocês têm que formar esse sisteminha aqui, né? A ideia é que 35, que é a massa do isótopo 35, vezes a abundância desse isótopo, mais a massa atômica 37 vezes a abundância dele, vai ser igual à massa atômica média, né? 35,45 unidades de massa atômica. Isso é uma equação com 2 incógnitas. Para resolver, vocês precisam de uma segunda equação. E a segunda equação é que a soma das abundâncias, né, é igual a 1. Então, x mais y tem que ser igual a 1. Alternativamente, vocês poderiam também colocar isso em porcentagem, né? Então, x mais y igual a 100%, e aqui vocês colocariam tudo dividido por 100. E, bom, é isso, é montar essas 2 equações e aí você resolve o sistema. Aqui no caso, eu substituí o x por 1 menos y. Espera que tem mais gente chegando. Opa. Ixi. Pronto. Então, eu substituí o x nessa parte aqui por 1 menos y. Aí aqui se faz o guarda-chuvinha, se distribui 35 menos 35y mais 37y, enfim. Resolve essa equação, vai dar aqui y igual a 0,225, que é igual a 22,5%, né? Isso quer dizer, então, o y é a abundância do isótopo 37. Então quer dizer que a abundância do 37 é 22,5%.
E aí depois, né, se você colocar nessa equação, né, o y 0,225 aqui, você vai ver que o x vai ser igual a 0,775, que é 77,5%. Então é isso, basicamente é a mesma lógica que a gente viu na aula, né? Na aula a gente também montava essa equação, a diferença é que na aula a gente substituía o x pela abundância, o y pela abundância, e a incógnita, né, o que a gente calculava era esse valor aqui. Tá claro, pessoal? Não tenho medo de falar que não tá, a gente pode conversar, discutir, o importante é que vocês entendam. Professora, eu não entendi. Tá, então vamos por partes. Essa equação aqui, você entendeu? Não entendi nada. Tá. Desde o início. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, pô, ainda bem que você perguntou. Aqui, pessoal, a gente estava vendo como calcular a massa de um elemento, né? E a gente viu que a massa de um elemento é a média ponderada da massa dos isótopos. Então, no nosso caso aqui do boro, a gente tem o isótopo 11 e o isótopo 10, né? Lembrando que esse 10 e 11 é o número de massa, né, que eu escrevi aqui. Número de massa que é a soma de prótons e nêutrons. O número atômico ele vai estar escrito aqui, no canto esquerdo inferior, né? Número atômico que é o número de prótons. Todo átomo que tiver o mesmo número de próton, ele é do mesmo elemento. No caso, todo átomo que tiver 5 prótons é do elemento boro. O que pode mudar é o número de nêutrons, né? Então, se o boro tiver 6 nêutrons, totalizando 11, né? Número de massa, 11, a gente vai ter o boro 11, que a gente vai chamar. E se tiver 5 nêutrons, o boro 10. Na natureza, você pegar todo o boro que existe no mundo, 80% é boro 11 e 20% é boro 10. Quando a gente fala de massa de um elemento, então a gente vai fazer essa média ponderada, ou seja, a gente vai ponderar em relação à abundância. A gente pega a massa do isótopo, então aqui no caso 11, multiplica pela frequência, né? Aqui 80% de frequência, mais 10, que é a massa do segundo isótopo, vezes a frequência dele, ou seja, 20%. 20% de todo o boro encontrado é boro 10 e 80% boro 11. Com esse cálculo a gente chega no valor aqui da massa do elemento boro, que é 10,8, a unidade de massa atômica. Quando a gente olhar na tabela periódica, então, por exemplo, o boro vai ter aqui 10,8. Isso quer dizer o quê? Que o boro tem 5 prótons e 5,8 nêutrons? Não. Né? Ou você tem um nêutron ou você tem 0 nêutrons. Não tem como ter 0,8 nêutrons. O que quer dizer é que é uma média, né? Em média, o boro tem 10,8 de massa. É que nem quando a gente faz estatística, assim, você tem famílias com um filho, famílias com 2 filhos. Em média, você tem um filho e meio. Mas nenhuma família tem um filho e meio, né? A mesma ideia aqui. Então, esse valor que você vê na tabela é a massa, a média ponderada. Né? Não sei se algum de vocês chegaram a entrar no simulador aqui e brincar com essa história de média ponderada, né? Então, dependendo da abundância e da massa, você vai ter uma massa do elemento, né, que vai variando, né? Então, aqui a gente tem magnésio 24, magnésio 26, magnésio 25, cada um com uma abundância diferente. Usando essa equação aqui, vocês vão chegar no valor da massa elementar que vai estar presente na tabela periódica. E aí eu tinha feito paralelo também com a nota do Enem, né? Então, a mesma coisa da nota do Enem. Aqui a gente tem a nota e você pondera em relação ao peso. No nosso caso, em vez de ponderar em relação ao peso, a gente pondera em relação à frequência. Isso foi, pessoal? Sim, eu consigo entender de boa. Tá, beleza. Então, vamos pegar essa equação aqui. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. É que aqui eu já dividi por 100, mas a gente pode fazer em relação à porcentagem. Então, ó, como é que ficaria isso? Deixa eu ver nas perguntas quanto isso também. Tá. Então, aqui, pessoal, o que é que ele fala pra gente?
ele fala que o cloro ele é encontrado em duas formas, cloro 35 e cloro 37. E que a massa atômica média é 35,45 unidades de massa atômica. E ele pede a porcentagem dos isótopos, né? Como é que a gente monta isso? O cloro 35 vai ter a unidade de massa atômica 35, né? Que a gente viu também na aula anterior, que a massa de um átomo é igual ao número de massa. A gente vai multiplicar isso pela frequência do cloro encontrado na natureza, só que a gente não sabe a frequência, é uma incógnita, então a gente vai multiplicar por x. A isso a gente vai somar o segundo isótopo, que é o isótopo 37, e multiplicar pela frequência que a gente não sabe, que é y. Isso, pessoal, é a mesma equação que a gente está vendo aqui. Tá vendo? Massa do boro, frequência. Massa, frequência. Aqui é dividido por 100. Vamos fazer dividido por 100, então, que a gente deixa em porcentagem, não tem problema. Então, tudo isso... Eita, peraí. Então, isso aqui... Opa, não deu certo. Dividido por 100. Então, agora x e y estão em porcentagem. Isso, pessoal, é igual... Então, essa aqui é a forma da média ponderada. E vai ser igual a 35,45. Né? É o que ele dá aqui no exercício. Beleza, a gente precisa resolver essa equação. Aqui a gente tem... Professor, tem alguém perguntando no chat. Fala. Falaram assim, eu estou levemente calcular a massa de um elemento, o que é boro. Eu não entendi o que ela disse. Tá, peraí. Acho que é cloro. Ah, Para calcular a massa de elemento, o que é... cloro. Ah, é cloro. Tá, então aqui no caso, tá? O cloro é um elemento. Isso é uma pergunta importante, pessoal. Então, o cloro é um elemento da tabela periódica. O cloro é esse elemento aqui, ó. Então, o cloro, ele é definido como um átomo que tem 17 prótons. E o número de massa dele, do elemento cloro, é 35,45. Né? Então, é isso, cloro é um elemento, assim como o boro. Né? O boro foi o exemplo que eu tinha dado na aula anterior. E aí o exercício pede o do cloro. E então é isso, assim, o cloro, né, ele vai ter dois isótopos diferentes, o isótopo 35 e o isótopo 37. Essa questão de isótopo é que nem quando a gente fala de urânio. Tem isótopos de urânio, um é mais radioativo, né? E aí aqui, então, é isso, a gente monta essa equação. Essa equação é a mesma que essa aqui, na verdade. É a equação da massa do elemento, é como a gente calcula. Né? Então, massa de um isótopo, frequência, massa, frequência. Até que foi mais ou menos, pessoal. Pra mim, tá tranquilo, professor. Tá. E aí é o seguinte, tipo, beleza, montamos a equação, só que como é que se resolve isso aqui? Para resolver precisa de uma outra equação, né? Por quê? Porque tem duas incógnitas, né? Quando tem duas incógnitas, precisa de duas equações. Tem uma outra que o exercício não dá, mas que vocês têm que saber. Aqui, a soma das abundâncias vai ser 100%. Lógico, né? A gente está analisando todos os átomos de cloro. Então, a gente tem que x mais y igual a 100. Pronto, com a equação montada, vocês vão resolver essa equação. Aí depois vocês vão ver matemática. Não sei se é na frente da Lívia, não, acho que a Lívia é trigonometria. Mas vamos ver como resolve isso. E uma das maneiras... Vamos fazer passo a passo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que... Oi. Isso não tem nada a ver com, tipo, eu pegar e calcular... Por exemplo, eu sei que você ainda não passou isso, mas é que eu acho que eu sempre fiz errado a minha vida inteira. Mas tem a massa molar, e aí você precisa da massa para descobrir a massa molar e o número... Isso. Não tem como eu calcular isso através da fórmula da massa molar, né? Ou tem?
Não. Você está falando de N igual a M sobre massa molar? Ou é outra? Não. Não tem como. Esse aqui é uma outra brisa. Na verdade, isso aqui é a massa molar de um elemento, mas quando nos exercícios que está falando, eles já vão dar isso, já é um dado do problema. Pessoal, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar vocês tentarem resolver isso aqui, deixar um tempinho aí, mas me fala se vocês conseguem resolver, ou se alguém quiser explicar como é que resolve. Vocês sabem como é que resolve essa equação ou não? Não sei se vocês já viram isso em matemática. E como é o começo, acho que... Não, melhor, vamos fazendo junto então. Aqui eu isolei o x, né? Então x igual a 100 menos y. E o que eu vou fazer é que eu vou substituir isso aqui em cima. Deixa eu ver se consigo fazer uma setinha para vocês. Eu vou trocar esse x aqui, ó. Ou seja, vai ficar assim. E esse x vai virar 100 menos y. Pessoal, vocês acompanharam isso aqui? Tá razoável ou tá muito confuso ainda? Tá tranquilo por enquanto. Beleza. Eu tô conseguindo acompanhar. Tá bom. Aí aqui, pessoal, é a regra do guarda-chuvinha, né? Vocês já devem ter visto. Como é que faz guarda-chuvinha? Não dá. Um vem pra cá. Ixi, será que não tem como fazer um guarda-chuvinha? Tá bom, enfim. Será que não tem jeito de desenhar? Não sei. Bom, a ideia é que aqui ele vai fazer... não dá. Que chato. Ele faz assim, ó. Pronto, melhor. Tô apanhando aqui, gente. Se eu fizer isso aqui, aí pronto. E esse aqui saindo daqui também. Pronto. Agora fazer uma setinha. Pronto. Vocês lembram disso, né? Então aqui a gente tem 35 vezes 100 menos y. A gente vai distribuir, né, o guarda-chuvinha aqui. Isso vai dar, então... 35 vezes 100, que é 3.500, menos 35y, mais 35y, né? Vamos fazer aqui embaixo agora, porque não tem mais espaço. Então, menos 35y mais 37y é mais 2y. Pronto. Agora a gente pega o 100 e passa para o outro lado. Então, deixa eu fazer o desenho tosqueira aqui de novo. Opa. Isso aqui até ficou coloridinho. E vamos fazer aqui embaixo, não tem mais espaço. Então, vezes 100. Opa. Pronto. Aí, seguindo aqui, vou colocar embaixo de novo. A gente vai passar esse 3.500 para o outro lado. Então, vamos lá. Opa. Tá uma bagunça aqui. Pronto. E aí, vai ficar, então, que 2y é igual a 45. E aí, se a gente fizer uma setinha pra cá... Não sei porque ele deixa tudo azul. Acho que preto era mais bonito. E aí, nesse caso, a gente vai passar o 2 pra lá. Então, y é 22,5.
Tá certo isso, pessoal? Todo mundo concorda? Vamos pensando aí, eu vou pegar um pouco de água. Nathalie, eu acho que o 22,6 tu só diminui do 100%. Assim, o 45 saiu. Quando você passa um número, no caso ele passou 3.500 para o outro lado. Quando ele passou 3.500 para o outro lado, ele de positivo vai para negativo. Aí ele subtraiu e sobrou 45. Aí ela, no 2, acontece a mesma coisa. Ele passa a multiplicação e ele passa dividindo. Foi aí, pessoal. Cheguei aí no meio de alguma explicação, gostei que vocês estão participando. Deixa eu dar uma olhada aqui que vocês estão Muito falando. bom, professor. Consegui entender o negócio. Ai, boa, Vi. Que bom. Mais alguém tem dúvida? Ah, boa. Eu tô gostando, pessoal, que vocês estão comentando aí, então... Vocês me ajudam também. E aí aqui, então... Todo mundo sacou como é que eu cheguei nisso aqui, né? Toda essa matematicada foi. Tá. Então, aqui, a gente precisa lembrar que o Y, ele é o quê? Ele é a abundância do isótopo 37. Então, a gente vai... a gente sabe que o 37 vai ter 22,5 e o outro vai ter o que resta, né? Então, o X, a gente substitui o X aqui depois, né? Então, deixa eu fazer, que é mais fácil. Depois que a gente tem o Y, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que X mais 22,5 igual a 100. Né? Então, cadê a... A gente vai ter, então... que X é igual a... 77,5. Né? Isso você chega passando... Deixa eu copiar essa setinha aqui. Passando isso aqui pra lá. Né? Passa subtraindo. Então é isso. A resposta para esse exercício é isso aqui, pessoal. Foi? Eu sei que é muito complexo agora, porque tem vários conceitos envolvidos, né? Tanto da matemática, das equações, quanto, né, o conceito que a gente viu semana passada, essa fórmula e tal, mas acho que foi um exercício desafio que eu coloquei aí para vocês. E alguns de vocês entraram em contato comigo para tirar as dúvidas, foi bem legal essa interação. Então é isso, foi? Podemos seguir? Sim. Tá, beleza. Então tá bom. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje, na verdade, é a quantidade de matéria. Então, a gente já tivemos uma introdução teórica, já vimos unidade de massa atômica, como calcula a massa de átomo, massa de molécula, massa de elemento, e agora vamos ver o que é a quantidade de matéria, né? Então, para ver isso, eu queria falar da constante desse cara aqui, desse cientista italiano, o Avogadro. E a ideia é o seguinte, pessoal. Qual que é a resposta para essas perguntas, né? Então, quantos átomos de carbono 12, quando a gente fala carbono 12, a gente está falando do isótopo 12 do carbono, né? Assim como tem carbono 14, que é usado para datação, no carbono 12, ele é o carbono que vai ter número de massa, ou seja, soma de prótons e nêutrons, 12. Quantos átomos de carbono 12 são necessários para ter uma massa de 12 gramas? Ou então, quantos átomos de hélio 4 são necessários para ter uma massa de 4 gramas? A resposta é a mesma, né? Ela é a mesma e é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos.
E isso é o princípio da quantidade de matéria em química, né? É a maneira que a gente vai conseguir relacionar uma quantidade em grama, sabendo o número de massa, com a quantidade de matéria. Então, essa constante, 6 vezes 10 é 23, é a constante de Avogadro. E ela vai relacionar, então, massa com quantidade de matéria. É o seguinte, quando você estiver fazendo um bolo, né, a gente pode falar, olha, precisa de 300 gramas de farinha. Talvez farinha não seja o melhor exemplo. Não, tudo bem, 300 gramas de farinha. Ou posso falar também uma colher de farinha. Uma colher, 2 colheres, 3 colheres é uma quantidade. E 300 gramas é uma massa. Aqui é a mesma coisa, né? Eu posso falar tanto, olha, me pega 6 vezes 10 é 23 átomos de hélio, ou posso falar 4 gramas de hélio, né? E para converter um para o outro, a gente precisa saber a massa do elemento, né? Vamos ver isso em mais detalhes, né? Talvez agora ainda esteja confuso. Então, esse valor, né, 6 vezes 10 é 23, aqui em mais detalhes 6,2 vezes 6,23 vezes 10 é 23, ele vai ser definido como mol, né? Então, mol é a dúzia química. Então, a gente falar uma dúzia de ovos, são 12 ovos, né? Dúzia vale 12. O mol, ele vai valer isso aqui tudo. Então, 6 sextilhões, né? Aqui está aproximado, né? 623 sextilhões de unidades, né? Que podem ser ovos. Eu posso falar, você pode chegar na padaria e falar assim, olha, eu quero 1 mol de pães, quero 1 mol de ovos, mas assim, é uma quantidade enorme. A gente não usa isso para contar pães, mas a gente usa para contar átomos, né? Então, como é que funciona isso, né? Como é que a gente vai usar isso, na verdade? Então até aqui a gente viu a massa de átomos, massa de moléculas, né? E a gente dava em unidade de massa atômica, que a gente chamava de U. Agora a gente vai falar de um conceito mais interessante, que é a massa molar. O adjetivo molar, ele refere a 1 mol, né? Então a massa molar é a massa de 1 mol. Então, vamos pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Vocês aprenderam na semana passada como calcula a massa dessa substância, né? Então, a gente vai pegar a massa de um átomo de hidrogênio, que é 1, multiplicar pelo número de hidrogênios que tem na molécula. Tem 2. Mais o número de enxofres é 1, vezes a massa de um enxofre, 32. Mais 4 átomos de oxigênio, vezes a massa de cada um desses átomos, que é 16, né? Esses valores, 2, 32, 16, vocês podem encontrar na tabela periódica. Espera aí, tem mais gente chegando. Opa. Né, vocês podem encontrar na tabela periódica. Então, a gente está falando, por exemplo, enxofre, aqui, 32, né? Oxigênio, 16. Enfim. Então, o ácido sulfúrico vai ter uma massa atômica, né, de 98 unidades de massa atômica. Isso, pessoal, é igual a dizer que ele tem 98 gramas para cada mol. O mol, na verdade, ele é construído justamente dessa maneira, né? É aquela história que eu estava falando para vocês. Não é à toa que carbono 12 gramas de carbono 12 vai ter 1 mol. 4 gramas de hélio 4 vai ter 1 mol. O mol é criado justamente para isso, né? Para quando a gente tiver a mesma unidade em gramas, a gente tem a mesma quantidade. Ou seja, o mol é que vai permitir transformar 98 unidades de massa atômica em 98 gramas por mol. Então, vocês calculam da mesma maneira e aí é correspondente, né? Então, vocês sabem que para o ácido sulfúrico, a cada 98 gramas, vocês vão ter 1 mol. E agora o principal, pessoal, é como resolver os exercícios, né? Então, isso eu queria trazer. Essa é uma aula que vai ter muitos exercícios, né, para vocês fazerem em casa depois. E acho que é fazendo exercício que vocês vão entender melhor o que eu estou falando, que acho que até agora vocês estão meio perdidos. Então, pessoal, a gente não tem muito mais tempo, mas tentem resolver esse exercício. Vamos ler junto e a gente tenta resolver. Não, ou melhor, eu vou resolver com vocês, depois vocês
porque senão não vai dar tempo. E depois em casa vocês tentam fazer os exercícios e entrem em contato comigo pra gente trocar uma ideia e tirar as dúvidas, né? Alguém pode ler esse exercício, pessoal? Que eu faço uma pausa também. Quem se candidata? Leio. Valeu. Eu. Tá. Um frasco contendo 500 gramas de mel produzido no Brasil foi analisado e concluiu-se que 0,2 milimol de frutose foi convertido em HNF. Com parâmetro de qualidade e tendo como referências os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais mostrados na tabela, é correto afirmar que esse mel A. É recomendado como mel de mesa, assim como para outros usos que se façam necessários, segundo a legislação brasileira. B. Não pode ser usado como mel de mesa, mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação. C. Pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas não deveria ser usado para nenhuma recomendação internacional. D. Não pode ser usado nem como mel de mesa, nem para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas poderia ser utilizado segundo a recomendação internacional. Não pode ser usado para qualquer aplicação, tanto segundo a legislação brasileira, quanto segundo a recomendação internacional. Boa, obrigado. Então, pessoal, para entender isso aqui, a gente precisa entender quais são a legislação de cada um desses países, né? Então aqui ele fala do teor de HNF, então miligramas de HNF por quilo de mel. E aí é o seguinte, até 40 miligramas por quilo pode ser usado como mel de mesa. Até 60, mel industrial. Até 80, utilização de mel produzido em países com clima tropical. Então, aqui, esses dois é a legislação brasileira e esse aqui é a legislação internacional. Tá, a gente leu um texto bem grande, e aí o que Não vocês... tá saindo áudio nem o vídeo. Ixi, que Você tá falando aconteceu? alguma coisa? Eu tava falando. Vocês estão me ouvindo agora? Alô, alô? Tá dando pra ouvir? Ué, que esquisito. Alô? O professor travou tudo. Ixi. Professor, não tá pra ouvir nada. Tá, peraí. Simplesmente tá muito ruim. Acho que é o sinal. Tá, peraí. O que eu faço agora? Melhorou, pessoal? Não. Ixi. Pessoal? Vamos ver.